Se o seu coração está inquieto esta noite, venha. Fique aqui comigo por alguns minutos. Respire como quem pede socorro e, ao mesmo tempo, confia que alguém está ouvindo. Estas palavras que vamos ler e meditar são um convite eterno. Acalmar o peito, entregar o peso e permitir que a promessa de Deus encontre lugar na sua respiração. Pai querido, neste momento entregamos a inquietação que nos acompanha. Não pedimos soluções mágicas, mas pedimos a Tua presença que acalma. Senhor, toma cada preocupação que pesa no peito, recebe o cansaço, as dúvidas e os pensamentos que não nos deixam dormir. Envolve-nos com a Tua paz, que passa todo o entendimento, e coloca agora a Tua mão sobre o nosso sono. Em nome de Jesus. Amém. Ouça agora o Salmo que tantos encontraram como descanso, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Conforta-me, restabelece-me o vigor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Deixe as palavras irem baixinho dentro de você. Imagine, por um instante, pastagens verdes e águas tranquilas. Não como uma distração vazia, mas como uma lembrança. Há um cuidado que guia você mesmo quando não consegue perceber. Quando o salmista fala do vale da sombra da morte, ele não está prometendo a ausência de medo, mas garantindo companhia no meio do medo. Isso é para esta noite. Não a promessa de que nada dará errado, mas a certeza de que você não caminha sozinho. Se esta leitura tocar seu coração e você quiser guardá-la para outras noites, salve este vídeo ou siga a playlist. Assim poderá voltar sempre que precisar de paz. Agora, caminhamos para uma palavra que lembra a proteção do Altíssimo, particularmente adequada quando o escuro parece amplo e as preocupações rondam como sombras. O Salmo 91. Ouça trechos que acalmam e protegem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas encontrarás refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo e proteção. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a destruição que assola ao meio-dia. Porque a ti se apegou o Senhor, logo te livrará. Ele te protegerá, porque conhece o teu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Quando lemos essas imagens, sombra, proteção, asas, percebemos que não é uma metáfora distante, mas uma linguagem para o próprio coração que precisa guarida. Na noite em que você sente o corpo tenso e a mente acelerada, lembre-se, há uma presença que cobre com asas, não como garantia de que nada ruim existirá, mas como promessa de presença que impede que o medo nos devore. O Salmo 27 chega em seguida com uma clareza que ilumina a escuridão interior. Ouça algumas linhas que falam de luz e refúgio. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Quando me sobrevém o mal, em ti confio. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar-lhe no seu templo. Ainda que um exército acampe contra mim, não temerei. O meu coração não tremerá, ainda que se levante guerra contra mim, ainda que eu venha a morrer, nele esperarei.
Espera no Senhor, sê forte e se apruma o teu coração. Espera, pois o Senhor falou. Há algo quase prático nesse refrão: luz e salvação, fortaleza e casa. Às vezes, a noite confunde tudo, mistura memórias, incertezas e projeções de amanhã. A palavra aqui é simples e firme: espera no Senhor. Não é uma cobrança para que você esconda seu medo. É um convite gentil para colocar o medo diante daquele que é luz. Ao repousar, leve ao Senhor os nomes das suas preocupações, um a um, e confie que existe um lugar seguro para cada um deles. Vamos agora aquietar um pouco mais a alma. Entre os salmos, uma frase breve nos chama a sossegar: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas uma ordem, é uma promessa. A paz que Deus oferece não exige de você um desempenho perfeito. Pede apenas que você pare e reconheça quem Ele é. Ao deitar, experimente esse pequeno ato de fé. Feche os olhos por um instante e repita mentalmente como um refrão simples: aquieta-te, alma minha. Ele é Deus. Deixe essas palavras ecoarem sem pressa. O próximo bloco nos convida a uma quietude ativa. Não negar as preocupações, mas convertê-las em oração. Ouça as palavras do Mestre registradas no Sermão da Montanha sobre a ansiedade diária. Ouço Jesus dizer: por isso eu lhes digo, não andem ansiosos quanto à sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem quanto ao corpo, quanto ao que vestir. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essas palavras podem soar duras quando lidas de forma isolada, mas no coração delas habita um conselho compassivo. A vida é sustentada e você é cuidado. Não se trata de negligência, mas de uma confiança que redistribui energia, de preocupar-se para confiar, de tentar controlar para aprender a entregar. Se nos permitirmos, essa mudança de centro já começa a aliviar a pressão que impede o sono. Agora vou ler com calma a carta de Paulo, que traz uma fórmula prática para a noite. Transforme a ansiedade em oração, com ação de graças, e a paz guardará o coração e a mente. Ouça Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo não oferece uma técnica mágica, mas uma prática de fé, levar tudo, pequenas e grandes preocupações, ao Senhor. A palavra-chave aqui é com ações de graças. Mesmo no meio do medo, é possível lembrar de um ponto de luz, uma bênção recebida, um abraço dado, a respiração que se manteve firme. Entregar não é ignorar, é reconhecer que, ao levar cada preocupação a Deus com gratidão, algo dentro de nós se alinha com a paz divina. Se quiser agora, tome um momento para nomear mentalmente 3 coisas que estão te preocupando. Diga cada uma como quem coloca uma carta numa mesa diante de Deus. Não torne isso um exercício mecânico. Faça como quem confia uma criança ao cuidado de quem ama. Em seguida, escolha uma pequena lembrança de graça, talvez um gesto de bondade recebido hoje, e leve também. Essas pequenas ações de entrega treinam o coração para confiar. Ao longo desta noite, voltaremos repetidamente a esse movimento. Nomear, entregar, agradecer, não para prometer que tudo desaparecerá, mas para criar espaço interior onde a paz divina possa se instalar, mesmo que por instantes. É nesse espaço que o sono começa a chegar, não porque o mundo tenha mudado,
mas porque a presença de Deus muda a relação que temos com o mundo. Permita-se agora ficar alguns instantes em silêncio interior, recebendo as palavras que lemos. Se pensamentos insistirem em voltar, não se condene. Considere-os como nuvens que passam. Você as observa, não precisa persegui-las. E a cada vez que um pensamento vier, repita baixinho: Senhor, eu entrego isto a Ti. Não é preciso dramatizar, repita com ternura. Enquanto você se prepara para seguir, quero compartilhar uma imagem que muitos encontraram reconfortante. Imagine Deus como um pastor que não só guia, mas acompanha. Ele conhece o nome de cada ovelha do seu rebanho e conhece o seu nome. Em silêncio, pronuncie o seu próprio nome e imagine-o cercado por cuidado. Se isso parecer difícil, comece pelo simples: Senhor, cuida de mim agora. Deixe essa frase ser como um cobertor que envolve a noite. Seguimos em nossas leituras. Agora vamos aprofundar a sensação de refúgio com palavras que recordam a fortaleza em que podemos descansar. O Salmo 46 traz a ordem serena. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ouça trechos que afirmam essa presença inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se abalem no coração dos mares. Haja um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei. Essa frase volta como um farol no meio da tempestade. Não é convite à inércia, mas ao reconhecimento. Há um Deus maior que toda a nossa aflição. Deixe essas palavras trabalharem suavemente na sua mente. Aquiete-se. Saiba que Ele é Deus. Você não precisa resolver tudo agora. Permita que a confiança nas maiores mãos sobre o universo ajude a relaxar o seu pequeno universo interior. No Salmo 62, encontramos uma declaração íntima de descanso da alma. Somente em Deus a minha alma repousa. Dele vem a minha salvação. Ouça alguns versos que abraçam essa verdade. Somente em Deus a minha alma tem repouso. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha proteção, não serei abalado. Em Deus repousa o meu coração. Dele vem a minha esperança. Quando o coração tenta sair do corpo por ansiedade, repetir mentalmente essa declaração, em Deus repousa o meu coração, pode trazer uma estabilidade surpreendente. Não é uma mágica, mas um treino da atenção. Redirecionamos o foco do turbilhão para a rocha. Agora, convido você a praticar um pequeno exercício de entrega. Escolha, entre as preocupações que você nomeou antes, a que mais pesa neste momento. Imagine colocá-la suavemente nas mãos de Deus. Fale com Ele em voz baixa, como quem confia um segredo. Diga: Senhor, cuida disso. Eu te entrego. E ao entregar, respire de forma consciente. Inspire, contando até 3. Expire, contando até 3. Faça isso 3 vezes, não como regra rígida, mas como gesto que cria espaço para a paz. Começamos então a tocar a superfície de um lugar onde a noite pode ser diferente. Não anula as dificuldades, mas muda sua qualidade. Ainda há coisas por dizer, promessas que sustentam e uma presença que conforta mais profundamente. Passagens sobre o Consolador e palavras de esperança para o amanhã. Vamos seguir, mas antes de prosseguir por mais leituras, agradeça por este tempo de parada. Mesmo se o sono ainda não vier, este é um começo. Cada gesto de entrega é um passo na direção da paz. Enquanto você permanece nessa atitude de confiança, perceba como a respiração vai mudando pouco a pouco. Não force nada. Permita que o ritmo se torne mais lento, como se o corpo finalmente percebesse que pode descansar.
Em breve, iremos ouvir palavras do próprio Jesus sobre a paz que ele dá, uma paz diferente das do mundo. Essas palavras serão um convite final, nesta parte, para colocar a cabeça no travesseiro com uma confiança mais tranquila. Por agora, mantenha-se aqui. Entregue, escute e respire. A noite é um tecido de perguntas e promessas. Ao leito, escolha recolher as promessas. Ainda há mais promessas para ouvir, mas deixemos por um momento o espaço para que o que já foi dito encontre morada. Ainda há mais promessas para ouvir, mas deixemos por um momento o espaço para que o que já foi dito encontre morada. Quando estiver pronto, siga comigo mais um pouco. Sem pressa, sem exigência. Sinta somente a presença que nos acompanha enquanto escutamos as palavras do próprio Jesus sobre a paz que ele dá. Jesus disse aos seus discípulos: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas palavras são um colo direto do Filho ao seu. Não prometem ausência de problemas, mas oferecem uma paz de origem diferente, uma paz que entra onde o medo insiste em morar. Permita que essa frase encontre uma fresta no seu peito. A minha paz eu vos dou. Repita mentalmente com calma 4 vezes. Cada vez que a frase volta, imagine-a tocando uma parte do corpo onde a ansiedade costuma se alojar. A garganta, o peito, o estômago, e diminuindo a tensão ali. Não como mágica, mas como a voz de quem conhece suas noites mais longas. O mesmo Jesus falou sobre o Consolador, o Espírito que permanece conosco. Escute breves palavras que prometem companhia contínua. Ele prometeu enviar o Espírito que nos ensinará todas as coisas e nos recordará a sua presença. Não estamos sozinhos em nossa vigília. Há um Consolador que habita conosco, que sussurra ao coração verdades que a razão às vezes não alcança. Pense agora, por um instante, numa presença que não precisa de horário. Está com você neste exato momento, vendo suas lágrimas silenciosas, ouvindo seus suspiros. Se quiser, diga baixinho: Consolador, fica comigo. Deixe essa invocação ser simples, como o pedido de quem busca abrigo. Da promessa do Consolador, voltamos para as palavras dos profetas que, em momentos de incerteza, ofereceram indicações de estabilidade e restauração. Isaías escreve sobre uma paz que guarda a mente fixa em Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque em ti confia. Esta é uma paz que se enraiza quando transferimos a carga do controle para a confiança. Não é um atestado de que tudo ficará conforme queremos, mas é a promessa de que mesmo quando o mundo vacila, há algo dentro de nós que pode descansar, a mente treinada a voltar à confiança. Em outra cena, o profeta lembra que o Senhor fortalece e ajuda. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Essas palavras funcionam como uma mão firme que segura a sua quando as pernas tremem. Visualize, se isso te ajuda, uma mão que toca a sua. Não para resolver tudo, mas para garantir que você não cai sozinho na escuridão. Permita que essa imagem seja apenas isso. Um conforto, uma certeza mínima de que o cuidado divino alcança o seu medo. E quando pensamos em restauração, Isaías também declara que Deus fará brotar esperança onde antes havia deserto. Mesmo coração ferido, mesmo sonho desfeito, há uma promessa de que o Senhor pode trazer renovação. Isso não elimina o luto pelo que se perdeu, mas abre a possibilidade de que amanhã contenha nova graça. Deixe essa esperança entrar sem pressa. Não é pressa de resultados, mas a lentidão da confiança que persiste. Jeremias, em sua carta de consolo, sussurra um plano pessoal de paz. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Guarde essa frase como uma lanterna discreta para a mente quando as dúvidas se aproximarem.
não como garantia de um caminho sem pedras, mas como promessa de um desfecho que guarda sentido e bem-estar para quem confia. Agora trago você de volta ao Salmo que celebra a palavra como companheira. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A escritura lestada de gerações tem sido guia em noites de angústia. Ela não substitui o acompanhamento humano, nem resolve problemas práticos por si só, mas dá rumo quando a escuridão tenta nos confundir. Encontre um trecho simples que lhe fale mais. Pode ser: o Senhor é o meu pastor, ou a minha paz vos dou. Escolha um versículo curto e repita-o baixinho, como quem embala um bebê. Transforme esse texto em um refrão gentil, que volta à mente quando os pensamentos insistem em correr. Enquanto as palavras se assentam, permita-me lembrar de algo prático e afetuoso. A oração noturna pode ser breve e sincera. Não precisa de grandes fórmulas. Quando a ansiedade vem, leve o conteúdo do seu coração ao Pai em 3 movimentos simples. Nomeie o que te pesa, entregue com confiança e agradeça por um ponto de luz. Por exemplo: Senhor, estou inquieto com o amanhã. Entrego isto a ti. Obrigado pela companhia agora. Faça isso de forma concreta. Falar a sua inquietação por nome a tira do reino da abstração e a coloca na presença de quem pode carregar com você. Não se detenha no porquê do medo, simplesmente o nomeie e entregue. Se desejar, faça agora um exercício de entrega em silêncio. Pense em 3 coisas que te preocupam e, uma a uma, diga em pensamento: Senhor, eu confio isto a ti. Ao terminar, encontre uma lembrança pela qual agradecer, pequena ou grande, e diga mentalmente: obrigado. Essas ações simples ajudam a reorganizar a mente para o descanso. Repetir esse pequeno ritual algumas noites seguidas treina o coração a buscar o Senhor primeiro, como Jesus ensinou. Há também uma prática que muitos encontraram útil: escolher uma imagem bíblica e retornar a ela quando a ansiedade cresce. Pode ser a figura do pastor que guia ou das asas que abrigam. Ao considerar o pastor, lembre-se que ele conhece cada nome. Ao recordar as asas, pense no aconchego de ser coberto. Essas imagens não eliminam o problema, mas oferecem um lugar seguro para a imaginação descansar, evitando que a mente fique presa em cenários temerosos. Voltando a Jesus, ele mesmo convidou a calma diante das tempestades. Os discípulos num barco temeram a fúria do vento. Jesus, dormindo, foi despertado e acalmou as águas. Às vezes nossa alma sente como se o barco estivesse prestes a virar. Não é falta de fé sentir medo, é humano. A diferença está em quem você chama na tempestade. Chame o nome do Senhor de forma simples: Senhor, acalma-me. Nem sempre a tempestade cessará imediatamente, mas a presença do Senhor transforma a experiência da travessia. Dormir não significa que as ondas param, mas que alguém vela por você enquanto navega. Ao longo desta noite pode surgir a pergunta: e se eu não conseguir adormecer? Permita-me dizer algo que não diminui a seriedade do cansaço, mas alivia a pressão. Ficar acordado também pode ser uma forma de oração. Vigiar com confiança, mesmo no desassossego, é uma testemunha de fé. Se o sono não vier, continue repetindo com gentileza o versículo que escolheu. Não se condene por não dormir. Acolha suas limitações e continue na presença do Senhor. A graça muitas vezes se mostra na paciência silenciosa. Há ainda o consolo trazido pelas cartas do Novo Testamento que relembram que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não transforma dor em prazer, nem promete ausência de perda, mas acrescenta uma perspectiva. O sofrimento não é o fim da história. Para a noite, essa visão pode reduzir a intensidade das projeções negativas sobre o futuro. Em vez de imaginar piores cenários, volte ao momento presente, nomeie o que precisa de cuidado e entregue.
A promessa de que há sentido a longo prazo não resolve a insônia agora, mas diminui a urgência angustiadora que a alimenta. Antes de seguirmos para os trechos finais, convido você a imaginar algo simples. Respire como se estivesse inspirando a paz de Deus e expirando as tensões do dia. Não meça, apenas sinta o ar entrando com calma e saindo mais leve. Ao respirar assim, mentalize o versículo que escolheu. Deixe-o ser a trilha sonora discreta do seu ritmo respiratório. Se pensamentos surgirem, devolva-os sem culpa para a presença divina. Senhor, cuida disto. Cada devolução é um ato de fé. Agora, vamos retomar algumas palavras do Salmo 119, que nos lembram do valor da palavra nas noites difíceis. Ouça essas imagens e permita que elas tomem a forma de companhia. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em teus mandamentos meditarei e atentarei aos teus caminhos. A palavra nos dá direção e segurança, não como um manual rígido, mas como uma mensagem viva que toca nossas situações reais. Se uma instrução aparecer especialmente clara para você, confia, espera, lembra, devolva essa palavra ao seu coração e deixe-a funcionar como guia. Há um gesto final que quero sugerir, simples e afetivo. Pronunciar uma curta bênção sobre si mesmo antes de deitar. Pode soar estranho no início, mas é profundo. Diga com voz baixa: que o Senhor me conceda descanso. Faça desse gesto uma declaração de confiança, não uma exigência sobre Deus. Ao pronunciá-la, imagine-a descendo como uma sombra protetora sobre todo o corpo, da cabeça aos pés. A bênção não otimiza a performance. Ela reorienta o coração. Chegamos agora ao núcleo desta leitura, a paz que guarda o coração e a mente. Já ouvimos Paulo dizer: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Recolha essa promessa como um escudo sereno. Imaginar um escudo pode parecer belicoso, mas aqui é a imagem de proteção que cria espaço interior. Visualize um círculo calmo ao seu redor, não para isolar-se do mundo, mas para permitir que a presença de Deus cuide do que mais lhe é precioso, seu coração e sua mente. Como preparação para o fim desta noite, proponho um pequeno roteiro de despedida serena. Primeiro, reconheça o que viveu no dia, com honestidade. Segundo, entregue cada item ao Senhor. Terceiro, agradeça por algo, ainda que pequeno. Quarto, recite o versículo escolhido como um refrão de confiança. Por fim, peça a bênção do sono. Sinta como cada etapa desacelera o ritmo interior e cria um caminho para o repouso. No silêncio que segue, repita comigo em pensamento esta afirmação bíblica curta: em Deus repousa o meu coração. Faça a sua por alguns minutos, sem forçar. Se o sono vier enquanto você repete, permita que a palavra continue atuando em seu subconsciente. Se permanecer desperto, continue com ternura, sem pressa. Antes de encerrarmos com a oração de entrega, quero te convidar a um pequeno exercício de gratidão que complementa a entrega. Pense em uma pessoa que te ofereceu cuidado hoje, um amigo, um colega, alguém do serviço, e agradeça mentalmente por essa presença. Depois, opte por ser com você a mesma gentileza. Trate sua ansiedade com a mesma compaixão com que trataria um amigo inquieto. Muitas vezes somos mais severos conosco do que com estranhos. Mude isso, ao menos por esta noite. Agora, vamos elevar nossos corações em oração, entregando os últimos pensamentos e pedindo a bênção do Senhor sobre o sono. Fale comigo ou apenas ouça. O importante é o gesto de entrega. Pai amado, Senhor de todo consolo, nós nos achegamos a Ti com sinceridade. Trazemos as inquietações da noite, os nomes que não cessam de girar em nossas cabeças e as dores que insistem em ficar acordadas.
Não clamamos por soluções fáceis, mas pedimos a tua presença, aquela presença que acalma, que sustenta, que guarda. Senhor, toca os corações cansados aqui, ora. Repousa sobre cada pensamento agitado e ponha como um manto tua paz que excede todo entendimento. Senhor Jesus, tu que deixaste aos teus a tua paz, coloca agora essa paz em nós. Nós a recebemos não como um requisito de perfeição, mas como dom. Consolador Santo, fica, ensina-nos a confiar quando o medo se aproxima. Que a tua palavra nos seja lâmpada e luz nesta escuridão. E, Pai, por tua misericórdia, guarda o nosso sono. Protege nossas horas de descanso, visita as nossas mentes com sonhos suaves, renova nossas forças. Se houver lembranças que precisam ser curadas, que a tua presença traga a cura que cabe agora, passo a passo, sem pressa. Abençoa, Senhor, cada um que nos ouve nesta noite. Conhece seus nomes, conhece suas histórias, conhece suas feridas. Que o teu amor seja como um cobertor que aquece e não sufoca, que acalma e não anula. Dá-nos, ó Deus, a graça de acordar amanhã com um sopro novo de esperança e disposição. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja agora com você, guardando o seu coração e a sua mente. Durma sabendo que há um pastor atento ao seu sono, uma rocha que o sustenta, um consolador que não o abandona. Se desejar, repita mentalmente o versículo que escolheu. Deixe-o ser a canção que embala sua noite. Se esta leitura trouxe algum alívio, considere compartilhar com alguém que também precise desta paz. Assim, mais corações podem encontrar repouso nesta noite. Descanse bem, que o Senhor guarde o seu sono e ao amanhecer você sinta renovada a esperança para seguir. Boa noite.